Pessoal, vamos retomar com as nossas aulas então. Hoje nós veremos o crime de constrangimento ilegal, tá? Esse crime está previsto no artigo 146 do Código Penal. Vamos lá então fazer uma leitura para que possamos enxergar, né, toda a estrutura desse tipo penal do artigo 146, para a partir dessa leitura, dessa visão panorâmica, possamos estudar detalhadamente o crime, o tipo penal aí, tá bom? Olha bem, o que fala o artigo 146? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Perfeito? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E aí, esse artigo 146, ele tem 3 parágrafos. O que fala cada um desses parágrafos, nós veremos à medida que nós formos estudando o restante do tipo penal aí, tá bom? Então, vamos dar início aí ao artigo 146. O que nós podemos falar do artigo 146? Bem jurídico protegido. Como de praxe, a gente começa estudando o bem jurídico protegido. Qual o bem jurídico protegido no crime de constrangimento ilegal? A liberdade individual, a liberdade da pessoa, ou seja, cada um poder fazer aquilo que bem entender, desde que em consonância com o ordenamento jurídico. Então, qual que é o bem jurídico protegido no crime de constrangimento ilegal? A liberdade individual do cidadão. E esse artigo 146, ele encontra fundamento em um artigo muito importante da Constituição Federal. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, é a seguinte redação: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o crime de constrangimento legal veio exatamente para proibir que um indivíduo obrigue o outro indivíduo a praticar uma conduta que este não queira, ou deixar de praticar uma conduta que ele queira, correto? Evidentemente que nós teremos algumas peculiaridades que nós veremos ao longo da aula aí, tá? Mas então, o crime de constrangimento ilegal, ele protege o que? A liberdade individual da pessoa, né? Então, como que eu poderia definir de uma maneira mais simples a liberdade individual? A faculdade de exercer a própria vontade nos limites da lei. Então, o que vem a ser, Saulo, a liberdade individual? É a faculdade de exercer a própria vontade dentro dos limites da lei, tá bem? Dentro dos limites do direito. E o fundamento do constrangimento legal, o fundamento para existir esse crime de constrangimento ilegal no 146, encontra respaldo no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, certo? Muito bem, vamos dar sequência então. Próximo passo. Sujeito ativo. Quem pode ser autor do crime de constrangimento ilegal? Poxa, qualquer pessoa. Então é um crime comum. O crime de constrangimento ilegal é um crime comum. Por que é um crime comum? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Evidentemente, nós veremos logo adiante algumas hipóteses em que, se for praticado por mais de 3 pessoas, nós teremos uma causa de aumento de pena. Mas não é importante no momento, não. Então, o que eu vou registrar, o que eu vou anotar no meu caderno aí? Bem, sujeito ativo do crime de constrangimento ilegal. Qualquer pessoa. É crime comum, certo? Muito bem. Sujeito passivo. Quem pode ser vítima do crime de constrangimento ilegal? Agora interessante. Quem é que pode ser vítima do crime de constrangimento ilegal? Saulo, qualquer pessoa.
Não é qualquer pessoa. Nós teremos algumas hipóteses, algumas pessoas que não podem ser vítimas de constrangimento ilegal. Olha só, num primeiro momento, para eu registrar, eu posso até dizer, olha, vítima do crime de constrangimento ilegal. E pode ser sujeito passivo, qualquer pessoa. Aí você vai colocar uma observação. No entanto, não pode ser vítima de constrangimento ilegal. Primeiro, os doentes mentais. Doentes mentais, aqueles que não conseguem, que não têm a faculdade, não é? A rigidez mental para exercer sua faculdade, sua própria vontade, sua manifestação livre, né, de desejo de fazer alguma coisa ou de deixar de fazer alguma coisa, correto? O bêbado que está totalmente embriagado também não pode ser vítima desse crime. Não é? As crianças, não é? Quando eu digo crianças, as crianças pequenas ainda, 2, 3, 4 anos, ou seja, essas crianças não têm vontade, não têm essa liberdade individual para poder fazer o que querem. Você já imaginou uma criança de 4 anos que quer pular numa piscina? E aí você segura a criança e não deixa a criança pular na piscina. Poxa, você está praticando crime de constrangimento ilegal? Claro que não, você está protegendo a criança. Então, aquelas crianças de tenra idade também não podem ser vítima de constrangimento ilegal. Por quê? Elas não têm essa aptidão para poder exercer na sua plenitude essa faculdade de manifestação, de exercício da própria vontade, tá bom? E por finalizar, uma outra espécie, uma outra circunstância em que as pessoas não podem ser vítimas. Quais? Saulo, o bem jurídico protegido no crime de constrangimento ilegal é a liberdade individual. Muito bem. As pessoas inconscientes, elas não têm como exercer a sua vontade. Então elas também não podem ser vítima de constrangimento ilegal. Quer um exemplo? Você obrigar uma pessoa a entrar no carro. Isso é constrangimento ilegal sem que ela queira entrar no carro? É constrangimento ilegal. Agora, você pegar uma pessoa que está inconsciente, colocar no carro para levar essa pessoa a um hospital, configura constrangimento legal? Não, não configura constrangimento legal. Por quê? Porque ela não podia ser vítima. Mesmo ela tendo entrado naquele carro, ela não tinha como exercer sua vontade. Ela não tinha liberdade individual naquele momento para poder manifestar. Não é? Ou seja, ela estava em situação de inconsciência. Portanto, quem é que não pode ser vítima? Quem é que não pode ser sujeito passivo do crime de constrangimento legal? Anotem aí. Primeiro, os doentes mentais. Segundo, o embriagado, aquele ébrio, embriaguez total, correto? Terceiro, as crianças, não é, de tenra idade, 2, 3, 5 anos, 6 anos, correto? Elas estão sujeitas à vontade dos pais, correto? Bem, e por último, quem está em em estado de inconsciência. Então são pessoas que não podem ser vítima de constrangimento legal, por quê? Porque elas não têm naquele momento, naquela circunstância, a plenitude de sua liberdade individual, que é o bem jurídico protegido. Então, se não há liberdade individual, não haverá o crime, correto? A liberdade individual a ser protegida, não haverá o crime. Muito bem, vamos dar sequência. Tipo subjetivo. O crime de constrangimento legal é punido a título de dolo ou de culpa. Muito simples. Eu vou no Código Penal, faço uma leitura do artigo que a gente está apreciando, o artigo 146, faço uma leitura na íntegra. Se em momento algum ele disser sobre a ação penal, né, ou seja, se ele não disser que se procede mediante representação ou que se procede mediante queixa, se ele for omisso com relação a essas observações, eu já sei que é crime de ação penal pública incondicionada, correto? Mas
E com relação ao dolo e à culpa, Saulo, se o crime não disser nada também com relação ao dolo, ao tipo subjetivo, ou seja, se o crime não disser no seu inteiro teor que é punido a título de culpa, eu sei que é o crime punido a título de dolo. Então deixa eu separar, que eu acabei fazendo uma mistura aqui. Muito bem, eu estou falando do tipo subjetivo. É um crime punido exclusivamente a título de dolo. Lembrando que eu tenho o dolo direto, o dolo indireto com suas divisões, correto? Eu tenho o dolo geral, mas não é o caso específico da nossa aula. Acabei fazendo uma abordagem aqui sobre a ação penal que eu vou tratar logo adiante. Então, estou recapitulando para eu colocar de maneira organizada no meu caderno e não atropelar a linha de raciocínio. Eu já vi o bem jurídico, eu já vi o sujeito ativo, eu já vi o sujeito passivo e eu estou vendo agora o tipo subjetivo. Então, o crime de constrangimento ilegal, ele é punido a título de dolo tão somente. Por que não é punido a título de culpa, Saulo? Porque não há expressa previsão legal de punição por esse crime a título de culpa. Para que eu saiba se há expressa previsão legal ou não, basta você ir no artigo 146 e fazer uma leitura. Se ele não tiver punição a título de culpa, significa que é punido tão somente a título de dolo. Muito bem? Ótimo. Agora você vai colocar aí tipo objetivo. Saulo, o que é estudar o tipo objetivo? Gente, tipo objetivo é você pegar a redação do artigo, não é? E estudar pormenorizadamente, parte a parte, as palavras que compõem esse artigo, ou seja, os elementos do tipo penal, né? Os elementos subjetivo, normativo, descritivo, certo? Então, vamos lá, coloca aí tipo objetivo para que nós possamos fazer a leitura. Muito bem, recapitulando. Qual que é o núcleo do artigo 146? Constranger alguém mediante violência, Então, quando eu falo em núcleo, o que é núcleo do crime? O que é núcleo do tipo penal? É o verbo principal. Então, eu já sei que o verbo principal do artigo 146, você vai lá no seu código e vai sublinhar, é constranger. Então, o que significa constranger? Constranger significa coagir, obrigar, compelir, forçar alguém a fazer algo que esse alguém não queira. Ou obrigar, forçar alguém a deixar de fazer algo que ele queira. O constrangimento ilegal é esse caráter de coação, constrangimento, obrigar uma pessoa. E como vai ser como vai se realizar essa obrigatoriedade, esse constrangimento? Mediante violência ou grave ameaça. Né? E aí essa violência tem que ser uma violência o quê? Pode ser uma violência física, como pode ser uma ameaça. Né? A vis compulsiva, eu tenho também que é possível de ser instrumento para a realização, meio para a realização do constrangimento, tá bem? Então, essa violência, inclusive, é importante você registrar que essa violência pode ser, então, física ou pode ser uma violência psicológica, através de ameaças, né? A grave ameaça, perfeito? Muito bem. E essa violência ou essa ameaça não precisa ser feita, presta atenção, pode ser feita contra pessoa diversa daquela a quem se procura constranger. Então, olha bem, eu posso muito bem ameaçar uma pessoa. Um exemplo, eu posso muito bem obrigar uma mãe a, por exemplo, deixar de fazer alguma coisa. Eu posso muito bem obrigar uma mãe a escrever um e-mail para alguém ameaçando o filho dela. Veja bem. Ou agredindo o filho dela. Eu quero ameaçar, eu quero que a Maria, perfeito? Eu quero que a Maria escreva um e-mail.
e ela não quer escrever esse e-mail. É o direito dela de não escrever esse e-mail. Qual é uma das formas que eu tenho para obrigar a Maria, para forçar a Maria, para constranger a Maria a escrever esse e-mail? Eu posso praticar violência contra a própria Maria. Eu posso ameaçar a própria Maria. Como eu posso ameaçar, praticar violência, por exemplo, contra o filho da Maria? Para quê? Para que a Maria escreva o e-mail. Então veja bem, importante registrar isso aí. Essa violência, essa grave ameaça pode ser exercida contra uma pessoa diversa, o filho, por exemplo, daquela a quem se procura constranger, a Maria. Perfeito? Não vamos esquecer isso aí. Muito bem. E esse constrangimento, essa obrigatoriedade, é para quê? Para que a pessoa deixe de fazer alguma coisa que ela gostaria de fazer, ou faça alguma coisa que ela não gostaria de fazer. Ou seja, esse constrangimento é para que a pessoa pratique uma ação ou fique omissa. Alguns exemplos. Eu posso constranger uma pessoa a mudar de domicílio. Isso acontece. Por exemplo, traficantes de drogas em determinadas comunidades, eles obrigam moradores a saírem de determinada residência, para que eles ocupem aquela residência e possam usar aquela residência para fazer o quê? O tráfico de drogas. Então, essa obrigatoriedade para que determinados moradores saiam de uma residência configura constrangimento legal. Os moradores não gostariam de sair dali. Então, exemplos que eu tenho de constrangimento legal. Obrigar alguém a mudar de domicílio, a escrever um e-mail, obrigar alguém a não ir a uma festa, obrigar alguém a entrar num veículo, entendeu? Obrigar alguém a assistir um programa de televisão. Tá? Então, veja bem, isso é o constrangimento legal. Eu ameaço alguém, né? Eu obrigo alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo que esse alguém não quer. Ou que se alguém deixe de fazer alguma coisa que ele queira. Tá bom? Muito bem. Só lembrando que os meios para a realização desse constrangimento pode ser a violência ou pode ser a grave ameaça. Tá? Mas é importante o seguinte, essa grave ameaça, ela tem que ser não é qualquer ameaça, tem que ser uma grave ameaça verossímil, tem que ser uma grave ameaça possível de se realizar, né? E que esteja ao alcance do autor de consumar aquela ameaça. Então, por exemplo, eu vou te matar se você não escrever esse e-mail para mim. É constrangimento legal. Né? Agora, eu vou te mandar para a Lua se você não escrever esse e-mail para mim. Você vai para o quinto dos infernos se você não escrever esse e-mail para mim. Então, tem que visualizar se a grave ameaça é algo factível, possível acontecimento. Tá bom? Muito bem. Agora, voltando aqui ao artigo 146, onde trata dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Vamos fazer uma leitura desses parágrafos. Olha bem. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de arma. Então, nós estamos vendo aqui uma hipótese de causa de aumento de pena, ou seja, quando o constrangimento for praticado por no mínimo 4 pessoas. Tá? Atenta para isso. Ou houver emprego de armas. Tá bom? Muito bem. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se também as penas correspondentes à violência. Se, por exemplo, para obrigar alguém a fazer alguma coisa, você realiza atos de lesão corporal contra esse alguém, quais crimes que eu terei? O de constrangimento legal e o de lesão corporal. Tá bom? Muito bem. Parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é interessantíssimo, é fantástico. Ele diz o seguinte, não configura, né, não configura constrangimento legal. Com a redação diferente, né? Ele diz, na verdade, o seguinte, não se compreendem na disposição deste artigo. Enfim, não configura constrangimento legal. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente
ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, ou a coação exercida para impedir suicídio. Muito bem. Nestas duas hipóteses, está dizendo o seguinte: alguém pode forçar outrem para que esse outrem não suicide, pode segurar outrem. Né? Um exemplo, um bombeiro que segura uma pessoa que está em uma ponte prestes a pular. Isso não configura constrangimento legal. Tá? Uma outra hipótese, o médico que realiza procedimentos médicos em alguém sem autorização desse alguém ou de algum parente em razão da urgência, do iminente perigo de vida. Ou seja, também não configura constrangimento ilegal. E aí existe uma discussão na doutrina dizendo o seguinte: esse parágrafo terceiro, ele é uma causa de exclusão da tipicidade ou é uma causa de exclusão da antijuridicidade? Muito bem. Alguns doutrinadores seguem a primeira corrente, outros seguem a segunda. Qual é o raciocínio que eu tiro? A partir do momento que o parágrafo terceiro diz não se compreende na disposição desse artigo, está excluindo do tipo penal essas duas hipóteses. Então, a meu ver, o parágrafo terceiro trata de uma causa de exclusão da tipicidade. Embora, nas entrelinhas, tanto do inciso 1 do parágrafo terceiro como do inciso 2 do mesmo parágrafo terceiro, nós temos de maneira explícita ali demonstrado o estado de necessidade, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal, conforme o caso. Então, acho que é uma discussão um pouco vazia, tem muito efeito prático, tá? Mas é bom que nós saibamos. O parágrafo terceiro, existem duas correntes a respeito da natureza jurídica dele. Primeira, causa de exclusão da tipicidade. Segundo, causa de exclusão da antijuridicidade. E aí você vai meditar um pouco e seguir a linha doutrinária que você acha que é a mais coerente, tá bom? Mas é importante saber a existência destas duas linhas doutrinárias aí. Muito bem, dessas duas correntes doutrinárias, tá? Muito bom. Bem, o que mais a gente pode dizer? O crime de constrangimento ilegal admite tentativa? Admite, tá? É possível a tentativa de constrangimento ilegal, tá? Muito bom. E aí nós vamos para ação penal, antes de a gente entrar na classificação doutrinária. Ação penal do crime de constrangimento ilegal. Saulo, esse crime de constrangimento ilegal é de ação penal pública ou é de ação penal privada? É de ação penal pública. Como que eu sei? Basta fazer uma leitura do artigo 146, integralmente, que você vai verificar que o legislador não abordou em momento algum a natureza da ação penal. Então, quando ele se omite com relação à natureza da ação penal, nós sabemos que o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, registra isso aí. É crime de ação penal pública incondicionada. Certo? Muito bom. Agora vamos para a classificação doutrinária do crime de constrangimento legal. Vocês podem perceber que é uma análise mais simples do constrangimento legal, dada as suas poucas peculiaridades, ser um crime pequeno potencial ofensivo, na verdade, né? Um crime menos complexo. Na verdade, é um crime até simples de apreciação, de estudo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente pode falar? É um crime comum. Então, registra no seu caderno. É um crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Muito bem. O que mais? É um crime monossubjetivo ou unissubjetivo. O que isso significa? Que é um crime que pode ser praticado por apenas uma pessoa. Agora você coloca uma observação. No entanto, se esse crime for praticado por 4 pessoas ou mais, ele vai ter uma causa de aumento de pena. Ou seja, o concurso eventual de pessoas superior a 3 no constrangimento ilegal configura causa de aumento de pena. Tá? Registre isso também, é importante. É um crime plurissubsistente, admite vários atos distintos, certo? É um crime também de forma livre
Então, o crime de constrangimento ilegal é de forma livre. Por que é de forma livre, Saulo? Porque esse constrangimento, esse obrigar, esse forçar, pode se dar de diversas maneiras, mediante violência ou grave ameaça. Esses meios, o emprego da violência ou da grave ameaça, também é livre, pode ser exercido de diversas maneiras. Tá? Então é um crime de forma livre. Tá? Registre isso aí também. É um crime formal, né? Ou de consumação antecipada. Tá? É um crime formal. O crime de constrangimento ilegal é um crime formal. Muito bem, nós estamos quase chegando ao final dessa nossa abordagem do crime de constrangimento ilegal. Tá? Vamos continuar aí. Olha só, se você fizer uma leitura novamente do artigo 146, você verá que a pena do constrangimento legal é de 3 meses a 1 ano. Eu já consigo enxergar com antecedência. Poxa, é um crime de pequeno potencial ofensivo. Por que é de pequeno potencial ofensivo? Porque a pena máxima dele é inferior a 2 anos. Então, se é um crime de pequeno potencial ofensivo, é um crime sujeito ao rito do juizado especial criminal, previsto lá na Lei 9.099 de 1995, né? Lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, correto? Com o compromisso do autor de comparecer em juízo em data, em audiência em data previamente agendada, para uma autocomposição ou para uma transação penal, matéria que vocês verão mais adiante no curso. Tá? Muito bom. Saulo, é possível suspro nesse caso? Olha bem, em regra não haverá suspro porque tramita sob um rito sumaríssimo. No entanto, se nós tivermos a prisão em flagrante do autor, por ele ter se recusado a assinar o termo de compromisso, e esse crime tramitar no juízo comum, é possível haver a suspensão condicional do processo, o suspro. O que é o suspro? Lá do artigo 89 da Lei 9.099, o juiz, analisando o feito, propõe ao réu uma suspensão do processo dele, num período de 2 a 4 anos, correto? E aí, se nesse período de 2 a 4 anos, que foi estabelecido naquele caso, o réu não voltar a reincidir, atender às condições impostas pelo juízo criminal, estará extinta a punibilidade do crime. Então, é um crime que cabe suspro. Mas qual é o requisito primeiro para eu verificar se cabe suspro? Pena mínima igual ou menor a 1 ano. Nesse caso, a pena mínima do constrangimento legal é de 3 meses. Então, cabe o suspro também, tá? Saulo, e se o indivíduo for conduzido à delegacia em flagrante delito, não aceitar assinar o termo de compromisso para comparecer em audiência, ele vai ser autuado em flagrante delito, não é? E cabe fiança nesse caso? Cabe fiança. Por que cabe fiança? A fiança policial é possível para todos os crimes cuja pena máxima prevista em lei, a pena em abstrato, seja de até 4 anos. Se você voltar aí no Código Penal, no 146, vai verificar que a pena máxima do constrangimento legal é de 3 meses a 1 ano, correto? Então, uma abordagem rápida, né, do crime de constrangimento legal e de ação penal pública incondicionada, ok? Vamos deixar aqui agora aquelas perguntas normais a todo término das nossas aulas para vocês responderem e mandarem para o meu e-mail sgvmansur@yahoo.com.br, tá? Alguns por algum motivo estão deixando de encaminhar ou estão encaminhando de maneira tardia. Gentileza tentar seguir o nosso cronograma aí, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. O crime de constrangimento ilegal encontra fundamento na Constituição Federal? O crime
constrangimento ilegal encontra fundamento na Constituição Federal? Em caso afirmativo, em qual dispositivo da Constituição Federal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem não pode ser sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal? Segunda pergunta. Quem não pode ser sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal? Ok? Terceira pergunta. O parágrafo 3º do artigo 146. Qual a natureza jurídica dele? Ok? E justifique o seu entendimento. Qual a natureza jurídica do parágrafo 3º do 146? Certo? Quais são as correntes doutrinárias acerca desta natureza jurídica? Qual a corrente doutrinária a qual você se filia? Justifique. Correto? Próxima pergunta. É cabível fiança na fase policial para o crime de constrangimento ilegal? Sim ou não? Justifique. Tá? Muito bem. Gente, nós estamos encerrando agora essa aula de constrangimento legal, que é um crime contra a liberdade individual. Na nossa próxima aula, nós veremos o artigo 147, que trata do crime de ameaça, tá bom? E daremos sequências. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro aí. Até mais. Tchau, tchau.